A justiça, meu amigo torcedor vascaíno, ela tarda, porém não falha. É assim que eu abro esse Acorda Vascão da segunda-feira após a última rodada de Campeonato Brasileiro. E por que eu digo isso? Porque eu não sei se vocês sabem. Ontem tivemos sendo rebaixado o Atlético Paranaense. Creio que você já saiba disso. Mas eu não sei se vocês sabem quem estava no Atlético Paranaense, ou aliás, quem está no Atlético Paranaense nesse rebaixamento. E eu começo esse vídeo assim. Eu começo a Acorda Vascão de uma forma diferente. A introdução vai ser em homenagem a esses senhores nesse Acorda Vascão. Ponto 1. Ponto 1. Esse rapaz aí que tá aparecendo na imagem é vocês. Vitor Bastos. Vitor Bastos, perdão, ex-Vasco da Gama. Vitor Bastos, o nosso grande homem do scout, o head de scout do Vasco da Gama, que está no Vasco da Gama desde 2017, na gestão Eurico Miranda, e que no meio desse ano trocou o Vasco pelo Atlético Paranaense. Engraçado, né? O Atlético já foi rebaixado no primeiro ano de Vitor Bastos por lá. Não é coincidência, não. Então, ao senhor Vitor Bastos, uma linda homenagem a você. Meus parabéns. O ponto 2, o senhor Bruno Prachedes. É outro Bruno Prachedes, que não tem nem respeito com o Atlético Paranaense. Eu sinto pena do torcedor atleticano em ter esse rapaz no elenco de vocês. Onde ontem acaba a partida, o Atlético Paranaense está rebaixado e ele fica rindo com o jogador do Atlético Mineiro. Não sente nem a dor do torcedor. Que bom que esse outro também foi embora do Vasco. Que bom que a diretoria do Pedrinho teve a competência de rescindir o contrato com esse rapaz, que não era nem para ter chegado ao Vasco lá no meio do ano passado. A gente não pode esquecer também do senhor Alexandre Matos, que ontem não caiu com o Atlético, mas fez um trabalho vexatório no Cruzeiro. E a gente vai comentar muito sobre isso, exatamente sobre esse profissional, Alexandre Matos, responsável por vários contratos esquisitos aqui no nosso Vasco da Gama, contratos superfaturados, e que lá no Cruzeiro faltou ser homem. Essa é a palavra. Faltou ser homem. Faltou hombridade na raiz da palavra. Fernando Diniz demitido. E o Fernando Diniz foi numa entrevista coletiva ontem, após a demissão, falar sobre uma conversa que teve com o Alexandre Matos, onde olhou no olho do Alexandre Matos e o Matos prometeu para ele que pelo menos até o final de 2025 ele ficaria. O negócio é o seguinte, eu não quero saber de Diniz, eu não quero saber de Cruzeiro, eu não quero saber de Alexandre Matos. O que eu quero é te mostrar o seguinte, o Vasco se livrou das mãos de uns profissionais que estavam levando o nosso Vasco para buraco abaixo. Essa é a grande realidade. Enfim, não te vai falar muito sobre isso. Vamos falar, é claro, sobre o futuro aí do Vasco da Gama, falar sobre o mercado, falar sobre técnico. Meu amigo, temos um Acorda Vascão aí muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Porém, antes de começar aí esse Acorda Vascão, né? Faço questão, é claro, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, meu amigo torcedor, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, tá? E venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. E sabe por quê? Eu conto muito com o apoio e a presença de todos vocês, porque simplesmente o canal do Gigante Vasco, nesse momento, está com exatamente 142.972 pessoas inscritas. Temos 142.972 inscritos. Faltando menos de 30 pessoas para chegarmos à marca dos 143 mil. Então, é claro, eu conto com você. Eu conto com a sua ajuda. Se você ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito aí com todos vocês que estão aí do outro lado. Não saiam desse Acorda Vascão sem se inscrever, sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. Fechou? Bora então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama, porque ontem o nosso Cruz Maltino entrou em campo, né? Pela última vez no Brasileirão, pela última vez em 2024. O Vasco fecha a sua temporada de 2024
com a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo aí, inclusive na imagem a vocês, a tabela de classificação do Brasileirão. O Vasco fecha na 10ª colocação com os seus 50 pontos. É até curioso falar isso com vocês, mas o Vasco, ele, depois de, salvo engano, meu amigo, depois de 7 anos, olha que loucura, né? Depois de 7 anos, o Vasco da Gama ele tem a sua melhor pontuação no Campeonato Brasileiro. O Vasco fecha na 10ª colocação com 50 pontos e vê o Cruzeiro à frente com 52, Bahia e Corinthians, ambos na 8ª e na 7ª colocação com 53 e 56 pontos. Lembrando que Bahia e Corinthians conseguiram a classificação para a Libertadores através dessa vaga dada à pré-Libertadores da próxima temporada. Quando eu digo aqui a vocês que a última vez que o Vasco terminou o ano com essa pontuação, assim, o Vasco em 2017 fecha o ano, né, com 56 pontos, ano que dá a vaga à Libertadores para 2018, e aí no ano de 2018 o Vasco fecha com 43, o ano de 2019 o Vasco fecha com 49 pontos, o ano de 2020 o Vasco cai e fecha com 41 pontos, no ano passado, né, a gente já sabe muito bem, o Vasco fecha com 45, se livrando na última rodada, iniciando com 50. Então sim, o Vasco desde 2017 tem o seu melhor ano. Depois de 7 anos, o Vasco volta a figurar entre os 10 primeiros colocados do Brasileiro. Assim, vamos ser sinceros? Vamos ser coerentes? A gente queria a Libertadores. Nós, como vascaínos, um clube com a grandeza do Vasco, um clube como o Vasco, gigantesco como o Vasco, jamais, nunca poderá se acostumar e querer a 10ª colocação. Isso foi assunto até do próprio Felipe na entrevista coletiva de ontem. Felipe diz que jamais o torcedor vascaíno ele tem que querer a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Jamais. Entretanto, é importante a gente lembrar, a última vez que o Vasco figurou entre os 10 primeiros colocados do Brasileiro foi em 2017. A última vez que o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro com mais de 50 pontos foi em 2017. Então sim, é pouco para o Vasco, mas é muito pela história recente do nosso Vasco da Gama. Se chega para você, vascaíno, lá no início do ano e fala assim, vamos fazer o seguinte, meu amigo, se alguém chega para você na rua e fala assim, ó, aperta a tua mão aqui agora e a gente fecha o Vasco terminando 2024 na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, com a classificação confirmada para a Sul-Americana de 2025 e a semifinal da Copa do Brasil caindo para o atual vice-campeão da Libertadores e vice-campeão da Copa do Brasil também. O que você, torcedor vascaíno, faria? Você não iria apertar a mão? É claro que iria apertar a mão. O Vasco ele fecha o seu 2024 abaixo do seu tamanho, da sua grandeza, do seu gigantismo. Mas o Vasco fecha o seu 2024 muito bem, diante de um histórico recente, diante de um ano turbulento como é e foi o 2024, por tudo que aconteceu com relação a 777 Partners. E eu acho que isso é o mais importante, deixa para o seu torcedor uma grande esperança para 2025. Que eu espero que venha com muitas expectativas, com coisas grandes, com um grego milionário magnata comprando essa SAF do Vasco e colocando já na próxima temporada nosso Vasco da Gama no primeiro lugar, no topo, no primeiro escalão do futebol brasileiro. E hoje, meu amigo, as coisas já recomeçam. Hoje, que realmente a diretoria do Vasco vai começar o seu trabalho. Ontem foi o último dia dos atletas entrarem em campo. Hoje, os atletas estão oficialmente de férias, mas hoje, Pedrinho, Marcelo Santana, Carlos Amodeu, Felipe, põem a mão na massa. Foi exatamente isso que o próprio Felipe disse ontem na entrevista coletiva. Ao ser perguntado sobre o ano de 2025, sobre o que estará acontecendo nesses próximos dias, Felipe respondeu isso daí. Quando o nosso presidente Pedrinho assumiu o futebol, se eu não me engano, a gente estava em 17º colocado, uma situação muito ruim. A gente começou a trabalhar diariamente, recuperar a confiança dos jogadores. Óbvio que um campeonato muito disputado, você acaba oscilando dentro do próprio campeonato, né?
mas, graças a Deus, óbvio que é muito pouco pela grandeza do Vasco, mas você conquistar uma vaga para a Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional é de suma importância. Isso mostra uma evolução desde a nossa chegada e esperamos almejar coisas maiores, sem dúvida, do tamanho da grandeza do Vasco. Então, continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas começar já a pensar no planejamento 2025 a partir de amanhã. E aí, né, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, o Felipe realmente falando que a partir de hoje já volta para o cargo de diretor técnico, deixa de lado o cargo que ele tem hoje sob o comando do Vasco, que é de técnico interino, e volta à sua função original de diretor. Então o Vasco tá aí no mercado, tá buscando nomes, tá buscando treinador. E exatamente foi essa a questão falada por Felipe ontem. Felipe é questionado se haveria alguma chance dele seguir como técnico do Vasco. Ele até diz que a princípio não, que voltará para sua função de diretor técnico. E ele fala também um pouquinho sobre esse novo treinador do Vasco da Gama, que a gente, sem dúvida nenhuma, traz um pouquinho das palavras do Felipe Maestro a vocês. A primeira, obviamente, independente de folha salarial, valor, o Vasco nunca pode estar satisfeito na 10ª colocação. Isso é muito pouco pela história que o Vasco tem dentro do futebol. É óbvio que a gente fica feliz por voltar a disputar uma competição internacional, se eu não me engano, desde 2017 não disputa, desde 2020, perdão, desde 2020, então é muito tempo o tamanho do Vasco. Então, desde a nossa chegada, assim, houve uma evolução, a gente brigava, como o seu companheiro falou, nos últimos anos sempre foi muito, assim, doloroso para o torcedor vascaíno, e sempre, na última rodada, ter que brigar por coisas muito pequenas, de não cair. Então, já tivemos uma evolução, mas o Vasco, pela grandeza, por tudo que a história que o Vasco tem, é sempre almejar algo melhor, brigar por títulos, disputar Libertadores. Infelizmente, não foi possível esse ano, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas já é um avanço pelo que nos últimos anos que vem acontecendo no Vasco. Em relação à minha função, eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas, independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. O que eu posso te falar, Joel, aqui, o perfil já está traçado. Não tem ninguém definido. Como eu falei antes, a partir de segunda-feira a gente vai começar a ter um processo de reuniões para entender qual é o melhor perfil do treinador, que possamos aí ter um ano de 2025 bem melhor do que foi em 2024. Obrigado, Felipe. Então, né, meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Felipe volta para o cargo de diretor técnico e o Vasco agora está aí no mercado à procura do novo treinador. Lembrando, há uma prioridade, mesmo que digam que não, há uma prioridade, que é o técnico Luiz Castro. Pedro Caixinha surge aí como esse plano B da diretoria do Vasco da Gama, um português com características semelhantes aí à do Luiz Castro, um técnico jovem, um técnico com muitas ideias novas, ideias aí que hoje guiam o futebol internacional, um técnico com conhecimento de Brasil pela passagem que teve no Red Bull Bragantino, um técnico que agrada muito. Mas o mercado vem sinalizando novos nomes. Ontem, por exemplo, a gente teve a informação que o treinador Diego Martínez, que esteve no Boca Juniors nessa temporada, ele foi oferecido ao Vasco da Gama. É um técnico aí automaticamente de renome por ter comandado recentemente a gente pode falar, um dos grandes clubes aí do futebol sul-americano, que é o Boca Juniors. E é um nome que hoje está na mesa da diretoria. 46 anos de idade, acho que até jovem para ser um treinador. Um técnico com passagem por Boca, Tigre da Argentina, Huracan, Estudiantes de Caseros na Argentina. Só trabalhou em clubes do futebol da Argentina. Pedrinho ficou aí de analisar, de acordo com informações do canal na Torcida Vascaínos, mas pelo que hoje a diretoria do Vasco procura, que a gente já vem trazendo aqui a vocês, que é um técnico que tem uma facilidade na língua, na comunicação com os atletas cruzmaltinos, que tenha conhecimento de futebol brasileiro. Creio que Diego Martínez é um nome que, mesmo que tenha sido colocado na mesa por funcionários, por intermediários, perdão, empresários, o Vasco da Gama não avance nesse nome. Quem eu acho que aí eu tô falando, como eu disse a vocês no Boa Noite de ontem,
jogar vocês novamente nesse Acorda Vascão de hoje. Eu tenho a impressão que esse nome vai ser comentado nos bastidores. Tenho a impressão, não, tenho a convicção, que é o nome do Diniz. Ontem o Diniz ele foi demitido do Cruzeiro e eu acho que esse rapaz ele vai ser comentado sim nos bastidores do Vasco da Gama. O Pedrinho ele é um admirador do trabalho do Fernando Diniz. E aí não é uma opinião, uma informação. O Pedrinho é apaixonado pelo trabalho do Diniz. Uma das frases que o Pedrinho usa para justificar o porquê gosta tanto do Diniz como treinador é o fato do Diniz potencializar os seus atletas e potencializou. A gente pode julgar o trabalho do Diniz ruim no Cruzeiro, e foi ruim de fato, mas o que o Diniz fez no Fluminense no ano passado foi inacreditável. O Diniz pega um elenco que era ruim e faz um elenco jogar bola. Tanto que, quando esse elenco para de jogar a bola que vinha jogando, dá ruim. Porque o Diniz potencializou os jogadores. John Kennedy, que foi um dos grandes nomes da América no ano passado, acabou o futebol dele. Que foi potencializado com o Diniz. O Cano, acabou o futebol dele. O Ganso é outro jogador pós-Diniz. Nino, André. O time do Fluminense ele foi muito potencializado e ninguém era conhecido. Então foi um bom trabalho do Diniz no Fluminense e isso faz com que o Pedrinho goste tanto dele. Foi demitido, volto a repetir, acho que vai ser um nome colocado sim na mesa nesses próximos dias, mas tem uma rejeição muito grande da torcida. Nosso grupo lá do WhatsApp, Voz do Gigante, poxa, ontem era todo mundo detonando aí, né? Fernando Diniz, todo mundo revoltado aí com essa possibilidade, mesmo que remota, do Diniz comandar o Vasco. O que eu acho? Eu acho o seguinte, que dependente da situação, independente do contexto, injustiça é um desrespeito. E o Fernando Diniz ele foi desrespeitado no Cruzeiro por um nome que passou por aqui, que foi o Alexandre Matos. O que o Alexandre Matos fez com o Diniz não se faz com ninguém. E a gente quer trazer aí a vocês porque, querendo ou não, envolve o Vasco. Alexandre Matos, o grande responsável pela montagem do elenco Cruz Maltino em 2024, fez isso daí com o Fernando Diniz. E a gente traz aqui as palavras a vocês. É importante lembrar, tudo que o Fernando Diniz está dizendo está sendo direcionado a especificamente Alexandre Matos. Foi com ele que a conversa foi feita, foi com ele que a conversa foi tocada, e o Alexandre Matos é o grande responsável por esse problema envolvendo o treinador. Desrespeito. Diniz soube da demissão através da imprensa. Algo semelhante ao que aconteceu aqui no Vasco da Gama com Ramon e Emiliano Dias. Mas eu me sinto muito desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Ninguém olhou no olho, é assim ou é assim, não teve isso. Teve uma conversa de muro. Ah, mas já sabia que eu não sou tonto, então quando vem esse tipo de coisa, eu estou no futebol há muito tempo, faz 40 anos que eu milito no meio do futebol. Então é isso que a gente tem que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes, os profissionais estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Não é para dentro, não. O que é para dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim, eu acho uma mediocridade viver assim. É muito medíocre ser isso. Eu luto a minha vida inteira por conta disso, eu não me resumo ao placar final de partida. Eu não sou campeão da Libertadores, eu sou muito mais do que campeão da Libertadores, eu sou uma pessoa. É isso que vocês tentam fazer com os jogadores. Quando perde agora, o Tevez fez um gol, vocês vão exaltar. Se um dia ele perder 2 gols, ele não presta mais para jogar no Cruzeiro. E como é que a gente quer mudança? Mudança do quê? A gente quer isso aí, a gente quer sangue e audiência. A gente não quer o melhor para ninguém, nem na sociedade, nem no futebol. Então, para mim, esse é um desrespeito muito grande. Tá? Me sinto muito, mas muito desrespeitado. Muito. Não me arrependo nada de ter vindo, porque eu venho com o coração aberto para fazer um trabalho justo e honesto. Isso, praticamente, os jogadores também. Vai perguntar se o cara não melhorou. Pergunta se o Mauro não melhorou. Pergunta se o Willian agora não terminou bem a competição. Se o Matheus Pereira não correu mais, não se dedicou mais. Se o Castro não aprendeu a jogar melhor com os pés. Agora me trouxeram para quê? Fala assim, é isso aqui, ó, ou ganha ou sai em 2 meses? Para que isso aí? Eu estou falando isso aqui caso isso se confirme. Tá? Porque agora ninguém falou se está demitido. Eu acho uma maneira espúria fazer isso aí, com qualquer um. Caso isso não se confirme, que eu espero que isso seja mentira, que eu custo acreditar que uma pessoa chegar uma semana para sentar aqui até o final de 25, pelo menos. E depois de uma semana você está fora do negócio. Não tem nenhum problema. Chega e fala assim, ó, não tem resultado, aqui, ó, não era isso, queria o resultado, não dá, e fala assim, ó, você está fora, aceitaria uma boa, mas dessas condições, não. É muita falta de convicção, sabe? Meu amigo torcedor vascaíno, são as loucuras do futebol. E que bom que essa tropa aí do do Matos, do Vitor Bastos, do Praxedes,
não pisarão mais na colina histórica. Zero saudade de vocês. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, né? Claro, meu amigo torcedor, duas informações. A primeira a gente já trouxe ontem, só retornando aqui essa notícia. O Vasco demonstrou interesse de acordo com notícias do Luiz Roberto, o narrador da partida de ontem entre São Paulo e Botafogo. Ele disse durante a transmissão que o Vasco demonstrou interesse em Danilo Barbosa e Tietê. Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Já o Tietê tem contrato com o Botafogo até o final desse ano. Ficará livre no mercado e o Vasco demonstrou interesse pela contratação desses dois volantes que buscam mais espaço e por isso, por quererem mais tempo de jogo, devem deixar o Botafogo. Algo semelhante, por exemplo, ao que deve acontecer com o Alan. O Alan também deve estar procurando um novo clube aí para 2025 por conta disso também, de tempo, de minutagem e por já ter certa identificação com o Vasco da Gama. O Vasco surge aí como uma das grandes possibilidades, né, de futebol para o Alan na próxima temporada. Para fechar esse Acorda Vascão, falar sobre uma informação que tivemos aí ontem. A gente já trouxe essa informação aqui, mas ontem a gente teve novidade dessa notícia, né? Lembra do colombiano Dailan Borrero? A gente trouxe aqui a vocês, jogador de 22 anos, que teve passagens aqui no Brasil pelo Atlético Mineiro, estava no New England Revolution da MLS, jogador jovem de 22 anos, seleção colombiana, que tem seu contrato aí com o New England Revolution até o final do ano e vai ficar livre no mercado. Esse jogador foi colocado na mesa do Vasco por intermediários, por empresários. Foi oferecido ao Cruz Maltino. A gente não teve nenhuma novidade com relação ao avanço nas negociações, mas ontem a gente teve a notícia aqui. Dailan Borrero está simplesmente aqui, sim, no Rio de Janeiro, para ser mais específico, na Barra da Tijuca, ao lado do CT Moacir Barbosa. Ontem, o Dos Santos, que é um barbeiro, ele foi na casa do Dailan Borrero, aqui no Rio de Janeiro, para cortar o cabelo do jogador. São as imagens aí que estão aparecendo a vocês. Dia de atender o Grac. Obrigado pela preferência e o carinho. E aí, meu amigo, será que tem coisa vindo aí? 22 anos, jovem, livre no mercado. Eu acho que tem coisa para dar, tá? Mas fazer que além do Vasco, ele também foi oferecido ao Fluminense, tá por aqui pelo Rio. Tá com uma casa na Barra da Tijuca. Com algum clube avançou. As coisas vão esquentar e a gente vai buscar novidades aqui nesses próximos dias, é claro, ainda hoje, segunda-feira, e traremos a vocês. Fechado? A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda, que será agitadíssima. Contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. E é claro, meu amigo torcedor, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.